Olá a todos, meu nome é Daniene, eu sou facilitadora do Instituto Sentido e estou aqui para mais um momento de reflexões sobre os assuntos relacionados ao ser humano. E aqui do meu lado, mais uma vez, como convidado mais que especial, está o Maurício. Oi pessoal, eu como boa parte de vocês, como a Daniene, sou muito interessado no estudo sobre o autoconhecimento. E é isso que a gente vai procurar fazer hoje. O que a gente já percebeu em nós e no convívio com algumas pessoas que nos questionam. Primeiro, a questão do autoconhecimento, né? Nós utilizamos muito essa palavra no Instituto Sentido, porque é uma palavra que abrange bastante coisa, uma palavra bastante conhecida até, né? Que muita gente já está fazendo essa busca, que é o conhecer a si mesmo. Só que o autoconhecimento, ele não é só o conhecer a si mesmo. Até porque você pode se perguntar, para que você vai conhecer a si mesmo? Né? Bom, eu posso responder por mim neste momento. Eu faço o autoconhecimento, eu quero conhecer a Daniene, eu quero conhecer como a Daniene se comporta, como a Daniene sente, como ela se manifesta, tá? Para que eu possa conhecer o que é mais íntimo em mim, o que está inconsciente e o que eu sinto de mais íntimo, que eu considero que sou eu em essência e que é o que movimenta tudo isso e que é um desconhecido para mim. E para quê? Para que eu possa gerir isso, né? Que eu conheça meus comportamentos, de onde vêm as minhas sensações, as minhas atitudes, para que eu possa direcionar, né? E direcionar para quê? Para que as minhas atitudes, elas tenham uma coerência, elas coadunem com o meu propósito, tá? Ou com meus propósitos, meus objetivos. Até porque, como a gente já falou num outro vídeo, nós estamos muito assim, eu já me percebi muito em movimentos automáticos, né? Que o meu cérebro faz isso com bastante competência, que é a competência dele. Mas eu quero conhecer para que eu possa gerenciar esses comportamentos, porque muitos deles já não são tão coerentes com alguns objetivos que eu tenho hoje, tá? Hoje, na fase adulta, que eu tô aprendendo a lidar. Então, resumidamente, o autoconhecimento, enquanto algumas pessoas consideram como um desafio, que eu considero, eu sou uma, algumas pessoas consideram, como a gente já ouviu, assim, nossa, mas só fazer autoconhecimento funciona? Bom, o só fazer autoconhecimento, talvez você só conhecer por conhecer, realmente não vai levar a quê? Você só conhecer. Se eu conheço só vamos pegar uma matéria da escola, se eu conheço só a matéria por conhecer, ela não tiver utilidade nenhuma, realmente, talvez, né, seria um só conhecer. Só que essa palavra só, eu fico pensando assim, como assim só conhecer, só se autoconhecer? Eu considero um dos maiores desafios, porque é muito mais fácil eu olhar para o outro e apontar coisas para ele, principalmente coisas que a gente considera como defeito, do que olhar aquilo em mim. Então, eu não considero até o autoconhecimento só autoconhecimento. Eu já considero um desafio muito grande eu inverter esse olhar, porque esse auto de si mesmo já é um desafio. E o autoconhecimento, nesses 10 anos que eu tenho feito de uma maneira mais organizada, ele não vem sozinho. Quando eu conheço algo, para eu conhecer algo, eu preciso aceitar esse algo. Então, assim, eu não vou querer conhecer uma coisa que eu considere ruim. O que eu considero ruim, normalmente, meu movimento é me afastar, meu movimento automático, né? Se eu começar a considerar essa coisa que era ruim como uma coisa talvez que tenha algum objetivo, independente de ser considerar bom ou ruim, eu preciso aceitar que isso é assim para poder conhecer. Então, autoconhecimento acompanha a autoaceitação de algo. É difícil eu conhecer algo se eu não aceitar. E é difícil também eu aceitar
e não conhecer, é como se elas caminhassem juntas. Além disso, eu vou só aceitar e conhecer e ficar por aí, ou eu vou querer aprender com isso? Então, entra uma outra palavra que a gente coloca como autoaprendizagem. Eu vou conhecer e aceitar para poder aprender. E aprender o quê? Aprender como o que eu tô vendo funciona. Eu conheço, aceito, conheço, para aprender como funciona. E na hora que eu aprendo esse funcionamento, que é aí que eu posso começar a conseguir lidar com ele. Eu não consigo lidar com algo que eu não aprendo com ele. A partir do momento que eu aprendo, que eu vou começar a lidar. E quando eu começar a lidar e realmente ter coerência com os meus objetivos e propósitos, aí vai chegar no autogerenciamento ou autogestão. E essa autogestão, que pode ser, assim, que eu considere no momento um dos resultados do autoconhecimento, do que eu considero como um início, como um primeiro passo, tá? E aí, nessa autogestão, que eu vou começar a gerenciar. Então, olha como uma coisa influencia a outra, vai tendo como consequência. No caso, a autogestão, talvez seja até uma consequência dos passos anteriores. E aí, a palavrinha só, que eu achei muito assim, nossa, só, não pode ser só. Só tudo isso, então, a gente pode dizer, né? Só tudo isso. Olha quantos passos para chegar num propósito. Se esse propósito, por exemplo, o conhecer, o acolher, o aprender para gerir, é de um aspecto da minha vida. Então, a minha vida tem N aspectos que eu tenho na consciência e N que está tudo inconsciente. Então, quer dizer, esse processo é constante e contínuo. Na hora que eu chego nesse processo em um aspecto da minha vida, existe outro que eu nem conheço ainda, que eu preciso começar também. E uma das coisas que eu comecei a considerar agora, que na hora que eu chego nessa autogestão, em alguns aspectos, tá? Eu sinto, aí é uma sensação que eu estou em aprendizado ainda, a questão da autonomia, que muita gente fala, eu gostaria muito de buscar autonomia, que é o que a gente almeja na fase adulta. Pelo menos algumas pessoas almejam na fase adulta. E o que eu tenho considerado mais interessante, que antes eu pensava em autonomia como se eu não precisasse de ninguém. E hoje eu não vejo isso. A autonomia é realmente eu ser responsável pelas minhas atitudes e agir, mas considerando que eu sou um indivíduo dentro de um coletivo. A hora que eu começo a entender que essa autonomia não é para eu não precisar de mais ninguém, e que na verdade, é para perceber que eu preciso de muitas pessoas, sim, não para fazer tudo por mim, mas porque estou interligada às outras pessoas, ao planeta, ao universo, aí cada um pode dar o nome que quiser, a um todo que eu também desconheço. Então, a autonomia, hoje, a minha conclusão temporária, né, de hoje, é mais ou menos isso. Passar por todos esses processos que se inicia, o autoconhecimento é só um início, para chegar numa autonomia em que aí sim eu vou ver o quanto é importante tanto eu como indivíduo, como as minhas atitudes individuais e como um ser único, dentro, inserido e integrado com outros seres e com um coletivo. É isso aí. Hoje a gente só deu início a esse assunto que pra gente é fascinante, que nós gostamos bastante. No próximo vídeo, então, a gente desenvolve um pouquinho melhor o que seria aceitar, o acolher, o aprender, para poder chegar, quem sabe, algum dia na autogestão e depois na autonomia. Até lá! Fiquem atentos ao próximo vídeo e até lá!